E aí, até que um dia, foi a época da eleição, o Miguel Arraes era candidato a governador, a esquerda tinha uma chance de finalmente ganhar eleições em Pernambuco. E o Samuel Weiner, que foi uma figura muito importante do jornalismo brasileiro, mas ninguém se lembra mais dele, resolveu fundar, que tinha um jornal chamado Última Hora, resolveu fundar a Última Hora do Nordeste. E aí eles começaram a contactar jovens que tivessem talento para escrita. E claro, eu Já tinha um nome, publicado, né? E aí virei jornalista, né? Foi assim que a minha vida... E gostou? Gostei. Do seu trabalho como jornalista? Eu fui jornalista, na verdade, 18 anos. Escrevendo, e começou escrevendo sobre o quê? O primeiro trabalho sério que eu fiz foi acompanhar o Arraes na campanha dele pelo Sertão, né? Que era tradicionalmente uma região onde os candidatos usineiros ganhavam. Né? E ele também não ganhou lá, mas ganhou a eleição, né? Só que só durou 2 anos, porque aí veio o golpe militar e aí acabou tudo. E eu tive que vir embora para o Rio porque o jornal foi fechado. Durante a ditadura? Sim, já em 64. Já em 64? O jornal foi empastelado, né? De madrugada. Né? Que os caras chegaram e fecharam? Chegaram lá e fecharam e quebraram tudo. Porque ele era contra o governo? Não, ele era a favor do governo de esquerda. Porque havia uma polarização muito grande naquela época. Entendi. Né? E aí eu tive que me esconder, como todos os outros jornalistas, aquela coisa toda. Né? Se não... aquela coisa que a gente já conhece. É. E aí, depois disso, eu consegui um emprego na Última Hora de São Paulo, porque tinha Última Hora em vários lugares, Rio de Janeiro, Mas como, São Paulo, mandando carta também? Que eles... Não, porque os jornalistas que tinham me contratado lá me indicaram. Só que quando o avião chegou no Rio, fazia escala no Rio, eu resolvi que não vinha para São Paulo. Desci do avião no Rio, armei um escândalo. Por quê? Você tinha ficado fascinado com o Rio? Eu achei que tinha que ficar no Rio, né? Aquelas coisas. E aí, claro, depois que o avião foi embora, eu me lembrei que não tinha para onde ir. Vou ficar onde? Consegui, milagrosamente, um lugar com um amigo meu, né? Que era Relações Públicas da Varig, e a mãe dele tinha morrido, tinha deixado um apartamento enorme na Tijuca, no bairro da Tijuca, e eu fui morar lá, um apartamento enorme. Sem emprego, sem nada? Sem emprego, sem nada. Resolvi que não ia mais trabalhar em jornal. Mas aí, depois de 2 meses fazendo testes em empresas e tudo isso... Você tentou o quê? Empresa, sei lá, tentei tudo. Tudo? Mas não conseguia. E aí eu falei, vou tentar a Última Hora do Rio. Cheguei na Última Hora do Rio, era o auge do jornalismo carioca, todas aquelas figuras, Nelson Rodrigues, João Saldanha, sabe? Todos eles, Odemário Toguinhó, todas aquelas figuras, né, estavam trabalhando nesse jornal, né? E aí eu fui trabalhar lá com 18 anos, essa altura já tinha 18 anos. Fazendo fui jornalista, jornalismo com esse pessoal, nessa mesma época. Pois fui jornalista 18 anos. Como que era o Rio dessa época? Me descreve, porque todo mundo fala que é uma coisa... delícia, como que é? Verdade total. Devia respirar cultura. No final dos anos 60 e o começo dos anos 70 no Rio de Janeiro, aquilo lá era você tinha... Musicalmente. E o que estava acontecendo? Porque em plena ditadura, as pessoas eram mais criativas, entende? Faziam coisas do Arco da Velha, o Rei da Vela, daqui de São Paulo. Até hoje é um clássico, um marco, né? Coisas assim, eu não esqueço nunca. Depois eles fizeram... Você foi ver? Claro, várias vezes. A gente ia muitas vezes. Música também? Shows? Shows, tudo. Eu me lembro que depois eles fizeram na Selva das Cidades, com a Ítala Nandi, que era um deslumbre de mulher. E tinha uma cena em que a Ítala ficava nua 30 segundos. Era o primeiro nu do teatro brasileiro. E com a censura rolando? Sim. Na época da censura? Não, pois é. Essas coisas passavam milagrosamente, algumas não passavam. E eu me lembro que havia um momento que a luz assim, era como se fosse um flash. Sei. E durante 30 segundos estava aquela deusa nua ali no palco. Todo mundo em silêncio. Hipnotizado. Naquela época era uma mulher nua. Claro, não era? Não tinha OnlyFans naquela época, né? Não tinha, pois é. E então você sabe que nessa época, é uma coisa da qual eu me lembro, eu faço questão de dizer, com toda a repressão que tinha, e era uma repressão pesada, né? As pessoas eram criativas. Elas conseguiam... Tinham que ser, né? E passavam coisas inacreditáveis, como essa, né?
entende? E no jornal, qual é o clima de... Tinha um clima de terror, assim, tipo, Sim, a qualquer momento pode aparecer? Muita gente desaparecia. O Arthur da Távola, por exemplo, foi embora, foi exilado para a Europa, aquela coisa toda. E eu percebi que o jornal ia ser sufocado. Né? Alguma hora ia ser sufocado. E aí acabei saindo da última hora. Você chegou a ter alguma coisa censurada? Na última hora, não. Tive depois na imprensa alternativa. E aí eu resolvi sair, consegui que eles me pagassem a indenização, que na época não era fundo de garantia, era outra coisa. Sei. E me pagaram em dinheiro. Eu fiquei dinheiro vivo? 6 meses com dinheiro escondido. Debaixo da cama? Não, debaixo de uns livros. Ninguém mexe em livro mesmo. Cara, isso é maravilhoso. Cara, é que agora você falou e todo mundo tá sabendo, mas não escondem livro, ninguém... Se você bota ninguém rouba coisa, livro, né, cara? Ainda mais hoje em dia. Se você tem um estante e bota alguma coisa atrás dos seus livros, você pode estar certo que aquilo vai ficar ali pro resto da vida. Verdade. Então, ficou vivendo desse dinheiro um tempo. Um ano. E aí, depois de um ano, eu passei por situações muito complicadas, né? De quê? De grana? Não, porque o dinheiro acabou, né? Então, e aí? O dinheiro acabou e eu fiquei meio que... Foi os meus anos de Lapa. Eu vivi na Lapa, no meio daquela marginália toda, que era maravilhosa. Eu conto essas histórias no livro. Boa pra caramba lá? Pois que tinha lá? Tinha tudo. Tinha shows na época no Travestis, né? Misturado tudo lá, né? Era tudo misturado. Mas tinha show bom lá também. Tinha show bom. Todas essas meninas que apareceram depois, Rogéria, Valéria... Tudo começou lá? Começaram lá, fazendo show lá, entende? Mas e de música também? Tinha roda de samba, essas coisas? Tinha. Roda de samba não tinha muito, não. Era bossa nova. Era mais bossa nova. Era bossa nova. Mas, assim, o engraçado é isso. Eu não sei se é uma impressão minha só, que não condiz com a realidade, mas eu acho que essa época, com toda aquela repressão, e eu insisto, a repressão era pesada, né? A criatividade era muito grande. As pessoas criavam para driblar a censura, para driblar a ditadura. Muita gente fala isso mesmo. Chico Buarque daquela época. Pois exatamente. O Caetano. Todo mundo. Teve uma explosão cultural absurda. E a parte de violência era tranquila andar na Lapa naquela época? Sim, você andava na Lapa, você conhecia as pessoas todas. De madrugada, Madame Satã. Já estava meio em decadência, mas... Mas tinha os malandros, sabe? Você se envolvia com eles. A certa altura da noite estava todo mundo na mesma mesa. Bebendo. Jornalista, malandro, sabe? Os cafetões e as suas discípulas, entendeu? Era tudo assim, era muito bom, cara. Era muito bom. Então, hoje em dia eu penso, será que é porque eu era jovem, né? E aí, quando a gente é jovem, as coisas todas parecem muito mais, né? Até que o dinheiro acabou, como eu disse, eu fui procurar emprego e fui trabalhar no Globo, no jornal. Fiquei lá 8 anos. Mas acontece que eu fui trabalhar no Globo. Comecei no Globo no dia 1º de novembro, no 1º de novembro de 1969, e trabalhei 4 noites, né? E na quinta noite eu não apareci mais no jornal, sumi. E sumi totalmente de qualquer lugar que você possa imaginar. Ninguém me encontrava mais. Desapareceu, não apareceu, simplesmente não avisou ninguém, eu não avisei porque não pude. Porque eu cheguei em casa às 11h30 da noite, quando eu saí do jornal, e quando eu cheguei em casa, que fui abrir a porta da minha casa, eu percebi que a porta estava aberta, estava só encostada. E quando eu empurrei a porta, tinha 3 cidadãos lá dentro, um deles com a metralhadora. O quê? Me esperando, eram os caras do CENIMAR, do Centro de Informações da Marinha. E aí? Porque, depois eu soube porque eu tinha, naquela época lançaram o Diário do Che Guevara. Sei. E foram várias edições, porque como a família do Guevara não cobrava direitos autorais, você podia... A galera foi lançando, foi publicando. E numa delas me chamaram para escrever o prefácio. Putz. E eu escrevi um prefácio cujo título era A Guerrilha Não Acabou. Isso foi um ano antes do ato institucional número 5. Acharam que era uma provocação. Quando veio o ato, alguém que denunciou, não sei, alguma coisa, porque o livro, nessa altura, já estava escondido. Claro. Né? Eu não podia mais vender. Mas vai atrás daquele cara lá, vai atrás do editor que morava em Brasília e atrás de quem escreveu o prefácio. Nós dois fomos presos. E, na verdade, eu fui preso, fui levado. Mas você soube na hora por que era? Ou você vai descobrir depois que era? Não, só quando cheguei lá no Ministério da Marinha, na sala do comandante Sarmento. Sarmento. Que é quem mandou prender. Nome de comandante mesmo. Pois é, comandante Sarmento. E é uma cena muito legal, porque quando eu entrei na sala, tinha um pôster do Mao Tse Tung enorme, e ele estava assim, dramaticamente jogando dardos na figura do Mao Tse Tung. Aí ficou assim uns 3 minutos fazendo isso para me impressionar. Claro.
Até que finalmente virou e pegou o livro que estava assim em cima da mesa. Foi você que escreveu isso? Foi. Aí ele disse, então você está em curso nas penas do ato institucional número 5. Aí eu falei, só que isso foi escrito um ano antes do ato. O ato não é retroativo. E aí ele falou, tá bom, mas você vai pro castigo assim mesmo. E mandou para Ilha das Flores. Assim? E eu fiquei lá... Sem direito à defesa, nem nada, o cara decidiu... Sem que ninguém soubesse onde é que eu estava, 70 dias. Eu me lembro que aconteceu uma cena fantástica, porque naquela época o Globo era um jornal de direita, né? Era um jornal a favor do golpe. Do golpe. E me botaram na ala das mulheres, porque a ala dos homens já estava lotada, a ala das mulheres tinha menos mulheres, então tinha cela vaga. Sim. Me botaram numa cela, isso de madrugada, né? E a chegada na ilha... Mas foi violenta a tua ida ou foi mais ou menos de boa? Não, porque eles botavam as algemas naquela época e apertavam. Cada vez que você mexia, apertava mais. Apertava. Mas um fuzileiro gentilmente falou, olha, não se mexa muito, porque senão... Vai ficar pior. Então eu fiquei quietinho. Mas aí me botaram na ala das mulheres, das meninas, e isso fiz tudo de madrugada. A descida na ilha era uma coisa impressionante. Você tinha a impressão que estava na Alemanha nazista, porque tinha uns fuzileiros com uns pastores alemães que ficavam latindo, querendo avançar em você. Tudo aquilo era uma encenação, né? E aí eu fiquei lá numa cela sozinho. Eu imagino que você estava aterrorizado. E a certa... Não? Jovem, tipo... Eu sempre achava que aquilo era, sabe, amanhã eu saio. Sério? Na verdade, eu fiquei 70 dias. Então... E aí, você chegou lá... Mas o interessante é que amanheceu e eu escutei... E a cela só tinha uma abertura assim para passar... não era aquela gradezinha? Não, tudo fechado? Ali passava comida, uma coisa assim. E aí eu notei que vinha alguém se aproximando, varrendo o corredor. E chegou assim, e eu fiquei olhando assim e vi que era uma moça que perguntou, chegou bem perto assim, falou assim, companheiro, você é de onde? Claro que ela estava me perguntando de que facção eu era, né? E você ingenuamente... Mas como eu não era de facção nenhuma, eu falei pra ela, eu sou do Globo. A mulher falou, que código é esse? Não. E aí ela falou assim, do Globo? Pegou a vassoura e foi embora. Foi embora. Meu Deus. E eu fiquei 40 dias incomunicável. E ninguém sabia de mim. Tua família, ninguém? Não, ninguém sabia de mim. Até que os jornalistas do Globo foram falar com o Dr. Roberto Marinho, que na época era quem mandava no jornal dele. Né? E aí disseram, olha, o Aguinaldo sumiu. E a gente calcula que ele tenha sido preso, mas ninguém consegue descobrir onde é que ele está, né? E aí o doutor Roberto falou assim, não faz mal, então continua depositando o salário dele. quando ele sair... Que férias boas, né? Não, era novembro, eu tive 13º, então eu só saí em fevereiro. Te alimentaram direito, pelo menos lá? Pois é, isso a gente vai conversar depois, quando você me perguntar qual foi o pior momento da minha vida. Sério? Tá bom, não esquece. Tá bom. Aí... resultado. Ia passando o dia... E eu incomunicável. Mas eu não era... Tinha gente que tinha assaltado o banco. Tinha cidadão que atirou no segurança do banco, entende? Que também estava incomunicável. Mas pelo menos tinha uma razão. Eu não. E aí só depois de muita... Assim, porque quando finalmente eu consegui que me descobrissem, né? Porque tinha um cabo fuzileiro que sonhava em ser escritor. E como ele acabou sabendo que eu era escritor, ele vinha à noite, na noite de serviço dele, e ficava conversando comigo através daquela aberturazinha. E um dia ele falou assim, eu adoraria ler teus livros. Não usava o teus, eram os seus livros. E aí eu tive uma ideia, falei assim, se você quiser, eu faço um bilhete para a secretária lá da editora. Pronto. Exatamente. Olha só, cara, muito agente secreto isso. Não, aí eu fiz assim o bilhete. O trouxa foi lá e falou, eu quero ser escritor. E aí pronto, conseguiu. O nome do cidadão, coitado, era Murilo, Cabo Murilo. Tá. Aí eu fiz um bilhete assim, Conceição, o portador desta trabalha na Ilha das Flores, onde atualmente me encontro. Por favor, dá um exemplar de cada livro meu. Nessa editora já tinha 3 livros. Para ele. Ele foi, ingenuamente foi. E entregou o bilhete, pegou os livros e a galera soube. E aí todo mundo soube onde é que eu estava. Né? E aí houve uma pressão. De repente você ia ficar mais tempo lá. Houve uma certa pressão e me tiraram da incomunicabilidade, uma palavra tão feia, né?
quanto o efeito, e me tiraram e me botaram numa cela com mais 4 presos. Só que nenhum deles tinha menos de 60 anos, né? E um deles era o Diógenes Arruda Câmara, que era o presidente, ou sei lá o quê, do Partido Comunista antes do golpe. E eu fiquei, mas eu tenho 20 e poucos anos, estou aqui com esse bando de velho, não entendi por quê, até que um dia fez-se a luz. Eu pensei, claro, eles me botaram, porque como eu sou gay, eles acham que se me botarem numa cela com 5 presos da minha idade, vai virar Sodoma, né? Entendeu? Me botaram com os velhinhos lá. E finalmente, no dia 10 de fevereiro, né? Já de 1970, né? Eles me soltaram. Falaram alguma coisa ou simplesmente soltaram? Não, me soltaram. Nada? Me Satisfação nenhuma. E eu peguei a ilha, numa ilha, a Ilha das Flores, eu tive uma balsa para uma cidade chamada São Gonçalo, e de São Gonçalo pegar um ônibus e aparecer como se nada tivesse acontecido, né? E à noite voltei para o Globo, né? E aí, como foi? As pessoas me receberam assim com muita, sei lá... Alegria? Alegria, sim, pois é, né? E me comunicaram que o meu dinheiro tinha sido depositado. Eu fui olhar o banco, tinha uma bolada, né? Foram quase 4 meses. E não gastou nada na gastei Lapa? Nada, Pois é.